Fala, trader! O vídeo de hoje, galera, é para a galera que ainda não identificou o melhor operacional para operar e ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, assista esse vídeo até o final, que você vai ver com clareza como são as melhores operações para você faturar nesse mercado, no mini índice, no mini dólar e em qualquer outro ativo. Então, galera, sem enrolação, bora para o vídeo. Galera, para a gente operar com esse método aqui, é necessário os indicadores Fênix, que são esses aqui, ó. O canal aqui, que mostra a oscilação do preço de sobrecompra e sobrevenda, que não quer dizer necessariamente que quando o preço rompe ele, o preço vai reverter, mas ele mostra para a gente alguns sinais de continuidade ou de reversão. Isso aqui eu ensino na nossa metodologia, na nossa mentoria. Temos outro indicador que fica também aqui no gráfico, ó, que é a média de exaustão. Geralmente, depois que existe essa sobrecompra e essa sobrevenda, o preço tende a fazer teste nessa média e continuar o movimento. Então, quando ele faz o teste nessa média, a gente pode olhar outro indicador que eu vou falar já já para identificar um gatilho. E nós temos também o nosso indicador de oscilador. Esse oscilador aqui, ó, ele tem duas funções importantes. Mostra para a gente tendência através desse histograma, para a gente não operar contra esse movimento quando está verde ou quando está vermelho. Se for o caso para operar contra esse movimento aqui de tendência, somente se o preço romper alguma estrutura de baixa ou uma estrutura de alta, que aí vai caracterizar a reversão de mercado. Então, isso aqui é um filtro muito, mas muito importante. E além disso, nós temos a nossa médiazinha rápida dentro do nosso oscilador, que é essa médiazinha branca, ó. Essa média branca, ela mostra para a gente formações de topos e fundos para a gente identificar divergências quando o preço monta, por exemplo, um topo aqui, ó, um topo aqui, um outro topo aqui. Veja que no nosso oscilador existe um topo mais baixo do que o topo anterior. E no nosso gráfico existem topos mais altos do que o topo anterior, mostrando que fraqueza nesse fundo, nesse topo. Então, isso aqui também é uma análise que nós utilizamos para identificar operações de gatilho. E, por fim, nós temos o nosso volume, que é um dos indicadores principais para oferecer para a gente o gatilho da operação. Como é que a gente identifica esse tipo de gatilho? Quando o preço dá alguns indícios através do oscilador, através da média de exaustão, através do canal. Quando ele dá esses indícios, o volume ele confirma o tipo de operação. Por exemplo, chegou numa zona de sobrecompra, uma zona de sobrevenda, não existe volume para você operar naquela região, você vai conseguir fazer uma operação de compra ou de venda naquela região. Por exemplo, veja só, nessa região aqui de topo, claramente você tem aqui uma resistência, ó, claramente uma resistência aqui. E nessa resistência o preço já tinha tocado no canal, apresentou inúmeras divergências, ó, topos aqui paralelos, com topos maior do que o anterior, e o volume de compra, ó, olha só, era esse, foi diminuindo, foi diminuindo, e foi diminuindo até chegar a ficar negativo, ó, zerado aqui. Então, seria um indício da gente tentar fazer vendas aqui nessa região. Veja que o preço até tenta buscar novamente, ó, tenta chegar até e tentar estopar nessa mesma região que ele chegou anteriormente, mas seu stop está muito bem posicionado aqui atrás, por conta de quê? Que o preço chegou nessa região e foi perdendo volume, ó. Olha a diminuição do fluxo de compra, ó, até que ele não aguenta, depois de testar várias e várias vezes e você visualizar claramente, ó, que não tem volume comprador, os compradores não estão ativos e o preço simplesmente despencar aqui. Então vamos lá. Deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Por exemplo, nesse tipo de operação aqui, como é que nós faríamos uma operação clara e objetiva nessa região aqui de acumulação de trade, né? Por exemplo, veja que o nosso histograma aqui ele está verde. Primeiro momento a gente estava visualizando uma tendência de alta. Então, primeira coisa que a gente deve fazer é visualizar um
uma LTA ou uma LTB para pensar em operar contra essa tendência. Ó, claramente aqui você tem aqui uma LT. Claramente você tem aqui uma LTA. Beleza. Veja que o preço fez o quê? Um toque no canal. Ele tocou o canal, não teve força e caiu, deixando o quê? Esse volume aqui, ó. Veja que nesse segundo momento, quando ele tenta testar de novo, ó, a média de exaustão, ficando abaixo dela e testando ela, ele aqui, ó, claramente, você já consegue visualizar aqui que ele volume comprador já está muito baixo. Mas a gente ainda não faz operação por qual motivo? Porque, galera, ó, ainda está acima da nossa estrutura de alta, não rompeu a LT. Beleza? O que que o preço faz de novo? Sobe novamente para testar e não tem volume nenhum comprador. Ó. E por sinal, você já consegue visualizar aqui o quê? Que nós temos uma regiãozinha, ó, de topo, uma região de topo aqui, uma região de topo, e você tem um indício de venda quando entra volume vendedor maior do que o comprador. Você vai vender aqui nessa região, e vai deixar o quê? O stop atrás do último topo. Olha aqui o stop onde está, muito bem posicionado. O preço faz um movimentozinho, ele paga alguns pontos, volta a testar de novo a região de topo, fazendo o quê? Um, dois, três, o quarto teste aqui na região. Você visualiza o quê? Que ele não tem volume comprador. Olha o volume comprador, esse volume comprador comparado a esse aqui. Se com esse volume comprador ele não conseguiu romper essa região, imagina com esse volume aqui, ó. Você já está posicionado, você pode até aumentar a posição, porque você visualiza o quê? Que houve claramente a diminuição do fluxo, ó. Não, o volume comprador foi diminuindo, 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 esgotando. Isso aqui é uma típica acumulação para fazer um movimento. O que que acontece depois? Sem volume nenhum de compra, os vendedores entram e atuam ferozmente para baixo. Se você olhar, nós temos aqui, ó, nessa operação, claramente aqui do objetivo que a gente faria, nós teríamos um stop muito barato, acima ali, ó, 160 pontos. Não estou conseguindo puxar um pouquinho para cima, 160 pontos. E olha o objetivo dessa operação, 500 pontinhos aqui, claramente. Poderia ser o primeiro alvo aonde? Nessa região de topo, nessa região de topo. Só que você consegue visualizar claramente que dava para segurar mais a operação porque o preço ele vem constante, ó. Olha o movimento de tendência, o histograma vermelho. Movimento de tendência, o volume vinha subindo, ó, vendedor. E quando ele mete uma correçãozinha, ó, olha essa subidinha aqui, ó, já rompido o canal. Veja que não é sinal de que rompeu, o preço vai reverter. Ele só fez o que? Rompeu, fez uma pequena correção até o nosso canal, sem volume nenhum, comprador, e continuou o movimento. Ó. Agora, quando ele dá esse pico de volume, olha o volume aqui, olha o tamanho desse volume. Ele é um volume muito atípico. O tamanho dele é maior do que o último volume comprador. Lembra o que acontece quando acontece um pico de volume, o preço chega numa região de sobrecompra, sobrevenda que tem uma defesa muito grande, ele dá esse volume muito grande e o que acontece? O preço reverte. Então, aqui seria o nosso momento de saída. Então, quem se posicionou nessa operação aqui, ou até mesmo aqui, novamente depois, ou até mesmo no rompimento da estrutura de baixa, já que aqui estava formando uma lateralização, nesse rompimento, pegaria tranquilamente aí seus 400 pontos. E se você pegou no rompimento da lateralização, você teve um stop normalmente de 150, menos de 150 pontos e conseguiria pegar esse objetivo aí de 400. Isso para quem quis pegar o quê? O rompimento da lateralização, né? Já que aqui ele formou um fundo, formou outro fundo e montou aqui, ó, uma lateralização. Quem se posicionou aqui, porque já estava claro o movimento que ia ser para queda, mesmo ele fazendo o teste, que ele testou, ó, sem volume, conseguiu pegar o objetivo até lá embaixo. Quem não se posicionou aqui e esperou o rompimento da lateralização, entrou na operação aqui e pegou 400 pontos na operação aqui. Então, veja como é objetivo e claro a nossa análise. Então, se você tem interesse em operar desse jeito, fazer tipo de análise dessa maneira e operar com clareza no mini índice, no mini dólar ou em qualquer outro mercado, me chama no WhatsApp ou no Telegram que tem preço promocional para você. Então, esse é o vídeo de hoje, galera. Isso aqui foi
no mini índice nessa última sexta-feira. Então, isso aqui é a análise que nós fazemos todos os dias. Então, chama no WhatsApp, no Telegram, para operar de forma clara e objetiva com os indicadores Fênix. Valeu, galera. Falou!